continuar. O que nós temos ali nesse momento? Então, a Grécia agora entra em cena, domina toda a Israel, agora são proprietários, né? Israel tem que pagar tributos a eles, e como eles não vão interferir na vida política, pública, na religiosa, não. E a Grécia tem um cuidado maior com isso. E Alexandre Magno, ele por muito azar, ele passou 12 anos tomando as regiões, conquistando essas regiões. E ele passou 6 anos reinando, muito pouco. E ele morreu de uma febre, tipo uma dengue do Nilo que dava na época lá, e por causa de uma febre muito forte ele acabou falecendo com 33 anos, aproximadamente, que ele acabou indo embora. E aí Filipe Arideu, que era irmão dele, Alexandre Ego e Hércules, eram os filhos dele, assumiram então aquele império gigantesco para administrar, com pouca experiência. Para você ter ideia, quem era tutor de Alexandre Magno era Aristóteles. Então ele era um filósofo. O cara tinha um professor, um mestre, que dava um belo de um suporte para ele, né? Agora o irmão dele e os 2 filhos assumem essa governança. Mas não duraram muito tempo, eles foram assassinados. Tanto o irmão do Alexandre Magno, que era o Filipe Arideu, e o Alexandre Ego e o Hércules, eles foram assassinados. E o governo ficou de novo sem cabeça. A preocupação deles passou a ser... Alexandre Magno teve 3 esposas. Uma delas chamava Roxane, tinha um filho de 8 anos, que seria então o herdeiro desse trono. A ideia era que você administrasse com 4 generais o grande império enquanto esse menino crescesse, para depois ele assumir, e assessorado até muito certamente por Aristóteles, mas já na velhice. A coisa complicou, né? Aparece aí no meio do caminho um tal de Teofano, e ele tenta usurpar esse trono. Então ocorre uma batalha, chamam uma batalha de Ipsos, e esse sujeito aí ele acaba sendo assassinado. Eles continuam com o projeto deles, eles pegam 4 generais gregos e distribuem estrategicamente por todo aquele vasto império que eles tinham em mãos. Então eles tinham Cassandro, que botou ali com Grécia, perto da Trácia, ele cuidava da Turquia. O outro era Lisímaco, que ficava ali com parte da Ásia Menor e Macedônia. Aí você tinha 2 outros generais que ficavam com áreas tipo o Seleuco, primeiro o Nicator, eram os nomes que aparecem na história desse cara. Ele fica com a Síria, Mesopotâmia e Babilônia. E o outro, Ptolomeu Lagos, ele fica com a parte do Egito e faz a capital dele aqui em Alexandria. Então, o Cassandro e o Lisímaco, eles não criam um problema durante o período que eles estão administrando esse império gigantesco, onde Israel está debaixo. Mas entre o Egito e a Síria fica Ptolomeu Lagos e o Seleuco. Então, esse cara cria uma dinastia de reis que são chamados de Seleucidas. E o Ptolomeu, esse general grego aqui, cria uma dinastia de 18 faraós, donde o Ptolomeu II é o cara que constrói a Bíblia, a Septuaginta, que gera essa Bíblia que está aí no seu banco agora. Então, você tem Síria e Egito, e no meio do caminho você tem Israel, que está entre os 2. Até aí problema nenhum, porque todo mundo trabalha então para a Grécia. Mas a ideia dos caras não é essa. Passado algum tempo, cada general desse se adona da sua área. Contra Cassandra e Lisímaco não se teve problema, mas os Seleucidas e os Ptolomeus,
eles começam intermitentemente, nesse período interbíblico, dominar Israel, porque ficava justamente no meio do caminho. Então eles tinham vários confrontos. Eles viviam brigando. Então, durante algum período, de 331 até 160, até 180 a.C., ele fica alternando sobre o domínio, ora da Síria, ora do Egito, ora da Síria, ora do Egito. E isso criou uma situação insustentável. Nós estamos dentro do período interbíblico. Isso são ocorrências que você não sabe, que se a Bíblia fosse contígua e fosse continuando a história, seria essa história que eu estou te contando. Então, num dado momento, quando o Israel passa a ficar sob o domínio da Síria, sobe no poder lá em 198 aproximadamente, ele precisa de 98, 168, aparece um cara chamado Antíoco Epifanes. Esse cara era uma espécie de Hitler misturado com Satanás e com quem mais de ruim você imaginar. E esse cara assume a Síria e vem decidido a destruir e a exterminar alguns conceitos de Israel. O que acontecia? A Síria, o pai desse Antíoco, ele já tinha perdido a posição da Síria para os romanos numa determinada época. E ele ficou anos como estrangeiro andando para baixo para cima em Roma. E ele era um cara que aprendeu a seguir dogmas e doutrinas helênicas. Então ele achou de pegar aquela cultura helênica de gregos e romanos e enfiar dentro de Israel goela abaixo. Então ele proibiu culto a Deus. Quem fosse pego lendo a Bíblia era morto. Quem fizesse circuncisão era morto. O templo, eles colocaram uma estátua de Júpiter dentro do templo de Deus. Eles imolaram uma porca, eles fizeram sacrifício de uma porca dentro do templo para forçar que os judeus da época a se transportarem para uma cultura helenística, para assumir aquela identidade do país dominante. E esse cara, isso obviamente gera um conflito. Se ele soubesse um pouco de história, ele não teria corrido esse risco. E Israel se lança numa luta. Existem livros, por exemplo, que são chamados, na Igreja Católica, existem 7 livros a mais do que na Bíblia Evangélica. Dentre esses 7 livros, tem 1º e 2º Macabeus. Então eles chamam esses livros de apócrifo. O significado de apócrifos é espúrio ou não genuíno. Mas na verdade são livros que não são inspirados. Mas 1º e 2º Macabeus são histórias que aconteceram. E aí entra os Macabeus nessa brincadeira. Quando esse Antíoco Epifanes comete todas essas atrocidades, desperta um sentimento meio que nacionalista na população. E existia uma cidade chamada Modim. Essa cidade fica entre Jerusalém e Jope. Jope é o litoral ali no Mediterrâneo, onde os caras pegavam embarcação para Tarsis, onde o profeta Jonas, que foi engolido pelo peixe, ele embarcou por ali. Entre essas 2 cidades tem uma cidade chamada Modim, onde havia um ancião, um sacerdote, chamado Matatias. Ele era bisneto de um personagem chamado Rasmon. Está lá em 2 Crônicas 24:7, alguma coisa assim. Esse Rasmon dá origem aos Rasmoneus, é um partido político da época que as pessoas defendiam essa linhagem dos Macabeus. Mas você vai entender o que eles fizeram. Num período de 167 até 63, isso antes de Cristo, o Israel fica livre, e pela mão desses caras. Esse sacerdote, ele levantou a bandeira de lutar contra a Síria, e foi para cima, e conseguiu algumas vitórias. Logo no primeiro ano ele morre. Ele tem 5 filhos.
era João, Simão, Judas, Eliezer e Jonathan. O Judas, esse filho dele, Judas, o apelido dele era Macabeus, por isso que chamam Macabeus esse pessoal, apelidaram eles. E eles vêm sucessivamente em guerras sangrentas, e então, de 167 para frente, quando chega por 140, eles definitivamente a Síria abre mão de lutar, perderam muita gente de ambos os lados, e dos descendentes de Simão assumem o poder em Israel como reis. Então tem Hircano, Aristóbulo, tem Hircano I, II, Mariana, tem uma sequência de filhos que vem dominando. O Hircano o primeiro filho do Simão lá, ele tinha um problema com um país, uma nação que está ao sul de Israel, que é Edom. Lembra que naquelas histórias de patriarca, que Raquel teve 2 filhos, Rebeca, quando a Rebeca teve gêmeos, era Jacó e Esaú. Esse Esaú era ruivinho e tinha um cabelo vermelho, e em hebraico vermelho é Edom. Então ele funda essa nação de Edom que está aqui embaixo. Os descendentes dele tinham muita raiva dos judeus, muita raiva dos hebreus. Então quando começaram aqueles cativeiros, muitas populações corriam e tentavam atravessar pelas terras de Edom, e os edomitas simplesmente dedavam, eles caguetavam e viam os hebreus sendo presos e transportavam e riam. Tem profetas que falam contra Edom. Quando esse Hircano assume, a primeira coisa que ele faz é dominar Edom e fazer com que a religião de Deus seja implantada no país. Mas nisso sobe um cara para ficar junto, assessorando um general. Era chamado Antípater. Esse Antípater é que vai ser o pai de Herodes. É daí que entra aquela linhagem de Herodes dentro da sequência bíblica. A contagem do nosso tempo, a gente não conta que o nosso tempo a partir do momento que Jesus nasceu como século I. Não. Jesus Cristo, ele nasce no ano 5 antes de Cristo. Entendeu? Então no 5º ano antes de Cristo, que seria o ano 0, é que Jesus nasce. Então essa contagem assim, o pessoal confunde, tem uma ligeira confusão. Só que esse período vem sendo atravessado com a família dos Macabeus administrando aquilo que é Israel, que agora já são 6 distritos, eles dão uma crescida, a coisa, aí aparece a figura do Antípater. Existe uma história no meio do caminho. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu estou publicando um livro que vai ser lançado logo, que chama-se Entendendo o Antigo Testamento. Aí, se você quiser detalhes, eu só estou dizendo para você a coluna vertebral da história, para que você tenha um entendimento e dali você faça estudos, você se aprofunde, se te interessar, você procure esse livro. Eu vou deixar o e-mail, quando ele sair, você poder tê-lo. Então, essa questão das famílias dos Macabeus, houve uma usurpação, né? Houve uma usurpação de poder ali, em determinado momento, que o trono deveria ficar para um filho mais velho, o mais novo tomou, ambos discutem e vão buscar ajuda. Eles vão buscar ajuda, mas dos romanos agora, que estão assomando em toda a região em volta, estão dominando o mundo econômico da época, só que eles não tinham chego em Israel ainda, eles não haviam sido chamados. Houve um período que um daqueles irmãos macabeus fez um acordo com Roma, com César da época, e ficou registrado. Então, quando ocorreu isso, apelaram para esse documento. Então, Roma foi obrigado a restituir
a família dos Macabeus o reinado do mais velho, e acabaram executando o mais novo, Hircano II, Hircano III, uma coisa assim. Nesse período teve uma rainha, Alexandra, também passou pelo... Foi bom, não foi ruim, esse período dela. Então eles constroem a administração, só que pela segunda vez na história de Israel, Roma passa a ser dominante de Israel sem luta. Isso aconteceu uma vez. Você lembra lá na história da divisão dos reinos, que o filho de Salomão, Roboão, ele ameaça todo mundo, dizendo que o reinado dele seria muito mais severo do que o do pai, estava sendo. Mas uma das razões que as pessoas não gostavam de Roboão é porque ele era filho de uma amonita. Então, Moabita e Amonitas estavam nas leis mosaicas, onde era proibido sequer olhar para esse pessoal. Que dirá ele andar na cidade ou no templo. Salomão acabou tendo um filho com uma amonita e que vai herdar o trono. O engraçado é que quando o Egito foi invadir Israel nessa época, esse Roboão não lutou. Foi a única vez, as duas únicas vezes que não houveram luta, tomaram Jerusalém, mas sem luta, foi com o Roboão, que fugiu, onde esse rei egípcio construía totem com o formato de uma mulher, para deixar claro que o rei de Israel fugiu como uma mulher, pois sem luta. E agora a gente tem os macabeus, para resolver uma questão política interna, foram pedir ajuda dos romanos, e os romanos, já que eu estou aqui, eu sou o dono daqui. Então, começa todo aquele processo de poderio romano. Então, de 167 até 53, a coisa funcionou. Funcionou para todo mundo na região. Na Síria, no Egito, por exemplo, no Egito, o Ptolomeu II, que é o cara que vai fazer, ele vai juntar 80 anciões para construir, para compilar todos os pergaminhos num livro em grego. E esse livro é a Septuaginta, e é desse livro em grego que surge a Bíblia em latim, lá pelo século IV, que é o que nós temos hoje em mãos, que é quando, no caso dos evangelhos, quem faz a transcrição, a tradução do latim para o português, João Ferreira de Almeida, lá em 1691. Mas isso está bem adiante. Aquela Cleópatra VII que aparece na história, ela é a última rainha do Egito, né? Era uma rainha corregente, e quando ela sai de cena, o amante dela morre afogado no Nilo, ela é executada. Aí entram os romanos dominando tudo, a região toda, e criam alguns problemas. Mas os judeus não tiveram alguns problemas nesse primeiro momento, porque o filho daquele general Antípater, aquele edomita, era Herodes o Grande. Era um cara... Tem uma relação nesse meu livro, deve ter lá umas 40 pessoas que ele mandou matar, inclusive a esposa, 2 filhos, 45 funcionários, sacerdotes, sogro, tio da mulher. Ele foi matando todo mundo, ele cismava com alguma coisa. Esse Herodes Grande é aquele que, quando os 3 reis magos vêm perseguindo a estrela para o nascimento de Jesus, eles batem e ele fala: me diz onde está esse rei dos judeus, porque eu quero adorar. Esse é Herodes o Grande. Com o passar do tempo, ele tem 3 filhos, que é Herodes Arquelau, Antipas e Agripas. E o filho do Agripas é um outro Herodes. Então, na verdade, nós tínhamos o Grande, 3 Herodes filhos e um 4º filho. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver constantemente
Herodes sendo mencionado, mas não é a mesma pessoa. Esse cara morre em Jericó, muito doente, com remorso, cheio de problema. Ele tem 3 Herodes aqui, filhos. Um era casado com Herodias, que largou ele para ficar com o outro, que é aquele que manda executar João Batista. Geralmente é falado em Lucas 2:1. Então, quando nós formos para o Novo Testamento, porque eu não vou falar nesse segmento de fita sobre o Novo, aí eu vou esmiuçar melhor quem era quem nesse período. Mas o que importa agora é vocês saberem que até o nascimento de Cristo, Israel não ficou parada, a coisa prosseguiu, continuou, os judeus tentando se libertar. No ano de 70, na época que Nero, aí já é depois de Cristo, quando Nero já tinha assumido o poder em Roma, e os judeus tentaram se rebelar, se livrar de Roma, não conseguiram, foi uma matança ali, morreu muita gente, morreu quase 1 milhão de pessoas, de judeus nessa época. Depois, em 143, um general judeu chamado Bar Kokhba se organiza e tenta de novo uma afronta contra os romanos para tentar se libertar dos romanos. Para sair desse cativeiro é onde os judeus, os israelitas, os hebreus, você lembra que a raça é hebreia, a nação que eles vivem é Israel, a religião que eles seguem é o judaísmo. Então essa nação tenta se libertar dos romanos. Mais matanças ocorreram, daí foi quase 500 mil de pessoas assassinadas. Quem sobrou foram expulsas de Israel pelos romanos. Então aí nesse período as pessoas falam assim, mas por que tinha tanto judeu na Alemanha durante o Holocausto, na Segunda Guerra, que um dos motivos da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha para resgatar essas pessoas? Foi porque eles foram expulsos e não puderam voltar. Os judeus só voltam para Israel, isso em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi feito um congresso em Haia e nesse congresso empatou. A pergunta era para cada pessoa de cada país no mundo, participante da ONU. O que fazer com os judeus que estavam nos campos de concentração, dentro de navio, dentro de trem, em alojamentos? O que a gente faz com esse povo? Pulveriza pelo mundo ou repatria, joga eles de volta para Israel? E metade das pessoas disseram que pulveriza, a outra metade disse que repatria. Coube a um brasileiro decidir se ele ficava, repatriava ou se pulverizava, que era o Oswaldo Aranha. Então ele vem para cá, para o Brasil, ele se senta com o presidente na época, acho que era Getúlio, tenta ver o que dizia a nossa Constituição, e a ordem da nossa Constituição era repatriamento. Então Oswaldo Aranha vai lá, dá esse voto em Haia, então cercam a região, fazem as fronteiras de Israel, pegam os palestinos e empurram para o lado e colocam os judeus ali de volta. Você imagina a confusão que deu. Ao norte, assim, ao nordeste de Israel, você olhando o mapa, fica a Cisjordânia, onde houve uma concentração de palestinos. E você olhando um pouco aqui a oeste, embaixo de Israel, tem uma pequena região, parece o tamanho de um estado, ali é a faixa de Gaza. Também ficou um concentrado de palestinos. Esses palestinos não conseguem comercializar maritimamente pelo Mediterrâneo e não tem comércio com os judeus que fazem fronteira total com eles. Então, na faixa de Gaza, para você consumir alguma coisa, comprar algum produto, eles fazem buraco pelo chão, andam por túneis, saem em Israel, traficam coisas e voltam. Isso até hoje é uma situação degradante, horrível para essa nação, tanto para os palestinos como para os judeus. E assim eles têm vários problemas, de volta e meia um esfaqueia o outro, um taca bomba no outro, e as coisas continuam dessa forma. Invadem áreas de Israel, Israel põe muros de concreto. Então existe todo um porquê. Você vai falar, mas por que eles disputam? Porque eles foram colocados de volta na terra deles e eles querem a terra deles. E
e era deles antes de tudo existir. O Oriente Médio não aceita Israel como nação e basicamente todo mundo quer tirar eles de lá. Então é isso. Até aqui, o que você viu foi o que aconteceu após o encerramento do Antigo Testamento até ali próximo de Jesus nascer. Jesus nasce 5 anos antes. Então, se você fosse dizer qual que é o ano de nascimento de Cristo, é 5 antes de Cristo. Eu fico esquisito, mas é verdade. É o ano 5 antes de Cristo. Agora nós teremos que pular isso, pular toda a construção do Novo Testamento, porque, por razões óbvias, eu já disse lá no começo das fitas que eu não falaria de Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coisa muito particular, tem que ser estudada de outra forma. E vamos falar, nas próximas fitas, da entrada da reforma, do fim desse Império Romano, que ele começa a entrar em decadência e tenta se salvaguardar, né, em outro local. Então isso é um tema para a próxima fita que a gente vai estar fazendo. Então, até a próxima.